Bom, bem-vindos à palestra de divulgação de hoje do colóquio. Hoje teremos o gosto de ouvir falar a Augusto Teixeira sobre limites de escala em probabilidade. O Augusto, ele foi formado em física pela UFMG, depois fez o mestrado em matemática aqui no INPA, um doutorado em Zurich, tem uma passagem pós-doutorado em Paris, e agora ele voltou ao Brasil como pesquisador aqui do INPA. E, bom, devido talvez à sua formação física, ele tem um estilo bem didático e, vamos dizer, coloquial, meio mais concreto, para se aproximar à matemática, em particular à probabilidade. Espero que vocês gostem da apresentação dele. Obrigado. Acho que o Milton fez uma excelente apresentação. Realmente, não vou escrever nenhuma fórmula hoje. Não quer dizer que as coisas que eu estou falando aqui não envolvem muitas, contas, matemática sofisticada, abstrata, mas eu preferi fazer uma coisa mais distante da abstração, porque a gente tem pesquisadores na plateia e gente que está chegando na matemática agora. Aí, para lidar com uma plateia mais heterogênea, acho que é interessante brincar com figuras, simulações mais. Uma coisa que o Milton esqueceu de falar é que eu conheci o INPA pelo colóquio. Tem exatamente 10 anos, em 2003, eu vim no primeiro colóquio. E eu estava, na época, no meio do curso de Física e inscrito em análise na reta. Por algum motivo, decidi fazer análise na reta na graduação em Física. E foi uma época muito importante para mim. Comecei a descobrir matemática e empolgar muito. E o INPA foi muito importante para essa empolgação minha. O colóquio, principalmente. Então, o que eu vou falar hoje? Começar com a introdução bem parecida com o resumo da palestra lá fora. Falar o que é transição de fase, que é uma coisa que acontece, é um processo físico, mas que hoje em dia já está bem estabelecido matematicamente o que ele significa. E o que eu gostaria mesmo de falar é sobre limites de escala, que é uma coisa que acontece ali na transição de fase e que é bastante recente o estudo matemático dessas coisas. E para focar de maneira bem concreta, eu vou dar 3 exemplos. Um com dados, um com labirintos e um com tráfego de veículos. E aí depois vou tentar falar um pouco o que a gente ainda continua tentando fazer e o futuro dessas coisas, desse tipo de estudo. Então, vamos começar fazer jus à minha apresentação como físico. Eu escrevi uma equação de física de Newton, que é uma equação diferencial. Se pensarem que isso daqui é a força que a partícula recebe, então, em cada posição do espaço, a partícula poderia receber uma força diferente. A força é uma grandeza vetorial. Então, isso aqui é um campo de vetores. Você pode imaginar que no seu espaço tem várias setinhas. E nesse ponto, essa é a força, nessa direção com essa intensidade. Aqui a força é mais intensa, numa direção diferente. E o que a equação de Newton fala é que a aceleração que uma partícula recebe é a força sobre a massa. Então, basicamente, está falando que x, 2 pontos, é 1 sobre a massa, vezes f de x. Uma versão bem simplificada da mecânica newtoniana. E a equação diferencial, em alguns casos a gente pode saber resolver ela explicitamente, em outros casos a gente pode não conseguir resolver, mas pode conseguir mostrar várias propriedades dela. Uma das propriedades muito interessantes dessa equação é que ela depende suavemente da condição inicial. Então, se eu começar aqui e esse campo de força me levar para cá,
Se eu começar um pouquinho para cá, talvez eu vá para um lugar diferente, mas não muito longe daqui. Então, essa equação, se a força for um campo suave, a solução também é suave. Então, basicamente faz os físicos focarem bastante no estudo de funções suaves, analiticidade, diferenciabilidade, né? E agora a gente vai para o outro lado aqui, falar sobre uma coisa completamente diferente e que, por dois motivos, difere bastante daquilo ali. A princípio, por exemplo, o que rege as leis que regem um copo de água são as leis de Newton. Tem talvez um pouco de mecânica quântica ali, mas em boa aproximação, as leis de Newton explicam bastante o que acontece num copo cheio de água. E você lembra das lições de física? Você começa a doar calor para um recipiente cheio de água, ele começa a aumentar a temperatura, linearmente. Até um certo ponto, exatamente a 100 graus Celsius, em que você começa a doar calor para essa água e ela não muda a temperatura. Aí depois de um certo tempo, ela volta a mudar a temperatura com inclinação diferente. Então tem aqui uma coisa que é mecânica perfeitamente legítima, e aqui tem outra coisa, tem duas diferenças fundamentais para aquele lado de lá. O primeiro é o conceito de temperatura. Naquela equação você não vê temperatura. Então tem uma coisa meio misteriosa por trás desse parâmetro aqui, que todo mundo sabe que é muito intuitivo. A gente aprende com 2 anos de idade o que é quente, o que é frio. E uma outra coisa interessante é que esse desenvolvimento aqui, que você pode medir no laboratório, não é diferenciável. Não é suave como preveria a equação de Newton. Então é isso que a gente chama de transição de fase. Vários sistemas apresentam isso, não só evaporação, que foi o meu primeiro exemplo, mas se você, por exemplo, pegar um ímã, que a gente sabe que tem uma magnetização natural, você começar a esquentar o ímã, a magnetização dele vai caindo, 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 e se torna zero de repente. Então também não é analítica. Transições de fase acontece com proteínas. Então, quando a gente cozinha um ovo, de repente ele fica branco, a clara fica branca, opaca. Isso é uma transição de fase. Cristalização. E mesmo saindo do mundo da física, a gente pode falar em transição de fase. Por exemplo, se for aumentando o volume de carros de uma cidade, de repente você pode gerar um congestionamento repentino. Então tem modelos que explicam esse aparecimento repentino de congestionamento de tráfego, que também apresentam, esses modelos também apresentam transição de fase. Então, está ótimo, por enquanto está tudo bem, exceto por esses 2 universos completamente diferentes que a gente tem aqui. E a ponte que liga os dois é o que a gente chama de mecânica estatística. É uma interface muito interessante de sistemas dinâmicos, probabilidade, muita física. E eu não vou ter tempo, infelizmente, de falar sobre essa ponte, mas eu gostaria de falar mais sobre transições de fase em modelos não tão físicos, que são mais fáceis de explicar, eu não preciso fazer toda a ponte, mas que já dão um gostinho bem legal do que a gente pode encontrar nesse tipo de estudo. Então, o primeiro exemplo é um jogo bem simples. Quando o Joãozinho era bem novo, ele tinha R$10 e queria comprar um bonequinho que custava 20. Então ele chegou para a avó dele e falou: olha, tem R$10, você podia me prestar mais 10? Comprar meu boneco? E ela
pouco tempo tinha recebido uma notícia triste que tinha fechado o bingo da cidade e ela estava sentindo saudade de jogar no bingo. Ela propôs um jogo, falou, então, vou fazer o seguinte, você me dá R$3 e joga um dado de 1 a 6 e eu te dou de volta o valor que você tirar no dado. Aí, o Joãozinho aceitou, começou a jogar. Obviamente, quando o Joãozinho chegasse abaixo de R$3, o jogo parava, porque ele não tinha mais como continuar apostando com a avó. Ou se o Joãozinho chegasse a R$20, ele parava também, 20 ou mais, porque ele já podia comprar o bonequinho dele. Então pronto. Alguém saberia dizer qual que é um preço honesto para esse jogo? Se a vó do Joãozinho está sendo justa de cobrar R$3 por esse jogo? Qual que seria o P, valor justo para se jogar um jogo em que você ganha 1 com probabilidade de 1/6, 2 com probabilidade de 1/6, até 6? Ninguém? 3,5. E tem várias explicações intuitivas para por que é 3,5. A mais simples eu acho que é 1 mais 2 mais 6 sobre 6 é 3,5. Então seria a média, né? Você espera ganhar. Mas, de buscar uma explicação mais, digamos, científica do porquê o 3,5, eu vou fazer uma pequena alteração nesse jogo. A gente sabe que o jogo começa no 10, termina ou próximo do 0, ou próximo do 20. Agora, alternativamente, a gente podia começar com 100, ao invés de 10. O jogo terminaria próximo de 0 ou próximo de 200. Mas, geralmente, a gente podia começar com N e parar perto de 0 ou de 2N. E agora eu quero analisar, com função do preço, eu quero analisar a probabilidade do Joãozinho ganhar. Certo? É de se imaginar que se o preço, por exemplo, for 1, o Joãozinho nunca perde. Então, certamente, a probabilidade dele ganhar é 1. Certo? Ele sempre aposta 1 e aí ele vai ganhar no mínimo 1 de volta. A partir daqui começa a cair essa probabilidade. E no 6, já não tem chance dele ganhar mais, porque ele vai dar 6 e no máximo que ele vai ganhar de volta é o 6 que ele gastou. E essa função vai fazer alguma coisa aqui no meio. Certo? O que eu afirmo para vocês é que à medida que n cresce, então essa função aqui, por exemplo, poderia ser para n igual a 10. E se o n crescer, essa função vai começar a ficar cada vez mais íngreme. E ela vai convergir quando n vai para infinito, uma função que fica constante igual a 1 até o 3,5. Depois, no 3,5, ela vale meio. Depois, ela vale 0 a partir do 3,5 aberto. Então, a gente está vendo que existe uma coisa que pode gerar, mesmo que você comece com coisas bem suaves, tem um jeito de você gerar comportamentos descontínuos, é simplesmente tomando limites. E é isso que a gente está fazendo quando a gente olha, por exemplo, um copo de água. O número de partículas ele é tão grande que a gente pode imaginar que a gente tomou o limite quando o número de partículas é para infinito.
Então, vamos colocar umas simulações aqui. Eu tenho 1 hora, não é isso, Milton? 50 minutos. Então, aqui eu estou plotando a fortuna do Joãozinho. Se ele começasse com 1.000 e apostasse com cada um desses preços. Está dando para ler aqui? O de cima de tudo é preço 1,5, então é praticamente impossível ele perder. Só quando ele tira 1 que ele perde pouco. Então vocês veem que a fortuna dele cresce mais ou menos linearmente, até ele chegar em 2.000 e parar de jogar. O preço 5,5, ele praticamente só pode perder. Às vezes ele deu uns ganhos aqui repetidos, mas no geral ele vai praticamente linearmente para baixo e pronto, a partir dali ele não ganha mais. E o 3,5, como vocês previram bem, é o valor que a curva fica aqui mais ou menos em torno da fortuna inicial. Agora, a primeira vez que eu fui plotar isso aqui, foi sem querer que aconteceu isso, mas foi um excelente exemplo do que eu quero ilustrar. Eu não tive o cuidado de plotar todas essas retas no mesmo gráfico. Estava lá no Octave, o programa que eu uso para plotar essas coisas, e eu mandei plotar as 9 curvas, mas sem querer, eu não plotei em gráficos diferentes e elas ficaram assim. Eu achei excelente, falei, não, tem que colocar essa imagem no seminário. Vocês veem o que está acontecendo, cada um dos preços aqui, esses 4 gráficos estão muito parecidos, simplesmente uma reta indo para baixo. Os 4 últimos gráficos também estão muito parecidos, praticamente uma reta indo para cima. E no meio tem essa coisa estranha aqui. Vamos começar explicando o porquê desse comportamento. Esses são as mesmas funções do gráfico anterior. O que o programa que eu usei para plotar faz? Você pega uma função qualquer, a primeira coisa que ele faz é achar uma caixa que contém essa função, transforma essa caixa num quadrado, faz uma transformação linear e mostra para você esse quadrado com a função plotada. É um excelente jeito de plotar, porque vai te dar exatamente a região de mais interesse, vai colocar na sua tela a região de mais interesse para você. Mas tem um problema, né? Se eu pegar segmentos de reta de inclinação diferentes, esse e esse, quando eu plotar eles em gráficos separados, eu vou ter a mesma coisa. Certo? E se eu pegar um segmento horizontal, eu vou ter uma divisão por 0. Na hora de esticar esse segmento horizontal num quadrado, vai ter que multiplicar por infinito. Mas digamos que o segmento não seja completamente horizontal. Nesse jogo não tem nada horizontal. Se você pagar 3,5, você não vai ganhar 3,5. Então não tem jeito de você continuar com o mesmo valor. Então tem alguma irregularidade. O que o gráfico vai fazer agora é transformar esse retângulo bem achatado num quadrado. E para isso ele vai ter que esticar bastante na coordenada y. Esse procedimento, na probabilidade, a gente chama de normalizar. Dividir as coisas pelo máximo ou pelo valor típico para obter alguma coisa aqui interessante. Então, essa reta aqui, do meio, que a princípio é simplesmente uma reta horizontal sem graça, quando a gente normaliza ela, a gente vê que alguma coisa interessante está acontecendo. Talvez esse gráfico lembre vocês comportamento de ações na Bolsa de Valores, aqueles medidores sísmicos. Não é à toa que vocês têm essas imagens na cabeça. Tem realmente uma relação interessante por trás. Vou falar um pouco mais disso depois, mas primeiro eu quero falar sobre essa normalização.
certo? A gente sabe que a gente andou N passos. Nesse gráfico eu joguei um número de vezes iguais à minha fortuna inicial. Foi uma regra que eu escolhi. Né? Que vocês veem que eu não plotei tudo, mas eu rodei até 1000 passos, que era a minha fortuna inicial. Então a gente rodou, nesse caso aqui, na verdade foi 1.300. 1.300 passos. E a gente oscilou um pouco em torno do zero. Quanto mais ou menos a gente oscilou? Alguém tem algum chute que não tenha ouvido, que não saiba a resposta? Tem algum chute bom? Não é nada trivial esse chute. É uma coisa que várias vezes na vida eu descobri respostas diferentes para essa pergunta e todas as vezes eu fiquei surpreso. Eu não sei quanto que é então a princípio, que a gente oscilou aqui, mas eu sei como medir isso. Se eu entregar isso para um físico, ele vai falar, tá, eu não sei quanto que é, mas eu sei medir. Como que você faz? Você começa com um sistema de tamanho 10 e descobre quanto que você oscilou. Você começa com 10 de fortuna, joga um jogo valendo 3,5 por 10 passos e vê qual que é o tamanho da caixa que você tem que esticar. Depois vai para 11, 12, 13, vai crescendo. E você plota isso. Ops, desculpa. Isso é só uma explicação daquelas observações que a gente fez sobre o gráfico, né? Tá, e essa é a pergunta que a gente quer fazer. Aqui eu plotei vários gráficos com 3,5 na mesma figura, só para vocês verem o comportamento. Acho interessante. Mas então vamos lá. Aqui, acho que não está dando para ver direito, tá? Dando para ver os pontinhos. Aqui a gente foi aumentando o tamanho do sistema até 100 mil. Você começa com 100 mil reais, apostando um dado de 6 lados, até joga 100 mil vezes e vê qual que é a maior fortuna ou menor fortuna que você teve. E aqui eu estou plotando a variação máxima que você teve. No caso que a aposta fosse 4, por exemplo, a gente já viu que a gente não tem esse comportamento desse tipo, a gente tem um comportamento mais linear. Então, se o preço fosse 4, a gente esperaria que jogando o dobro do tempo, a caixa ficaria verticalmente o dobro do tamanho também. Certo? Então, no caso linear, a gente veria uma coisa mais ou menos linear, começando daqui. Mas aqui está um pouco menos que linear, né? E você mostra para um físico e ele fala, eu sei como descobrir que comportamento tem isso aqui. Alguém tem alguma sugestão? Estou falando matematicamente, não, falando bom na massa mesmo, um procedimento para... Isso é uma coisa que a gente faz bastante no curso de física, que é transformar um plot desse tipo, que a gente não está entendendo como que essa variável depende dessa, e transformar os eixos em logarítmicos e ver o que está acontecendo. Transforma um, transforma o outro. E se você transformasse os dois eixos em escala logarítmica, você vê isso aqui, ó. Agora sim parece que tem alguma coisa acontecendo. Parece que quando eu duplico, digamos, daqui para cá eu multipliquei por 10 o tamanho do meu sistema. Foi de 10 a 2 a 10 a 3. Aqui parece que a variação está crescendo por uma certa quantidade. Parece que essa coisa é linear mesmo. Se isso for linear realmente, então a nossa variação é mais ou menos, o logaritmo da nossa variação é mais ou menos, essa reta vermelha aqui, que é um fit de mínimos quadrados, tem inclinação 0,51. 0,51 vezes o log do tamanho do sistema,
mais 0,57, menos 0,57. Certo? Então, o que a gente faz? A gente toma a exponencial dos dois lados. Esse 0,51 vai subir para cá, vai ficar log de n a 0,51. E a gente toma o exponencial dos dois lados, descobre que a variação aqui, k, né, é aproximadamente n levantado a 0,51. Pode oscilar um pouquinho, né? Tem até essa coisa meio aleatória aqui. Mas principalmente quando o n fica grande, essa oscilação fica cada vez menos importante. Certo? Dá para fazer isso de maneira precisa matematicamente. Então, basicamente, o que eu estou falando é que a gente oscila 0,51, a potência 0,51 do tamanho do sistema. E se alguém chutou que esse 0,51 é um erro de conta, um erro numérico, que na verdade devia ser 0,5, essa pessoa está certa. Então, na verdade, a gente sabe, teoricamente, que se você apostar exatamente o valor justo, 3,5, quando você joga um jogo de tamanho n, a sua oscilação de fortuna é mais ou menos raiz de n. Esse é o tanto que você tem que esticar o seu gráfico para ver aquela figura bonita. Por que eu estou falando desse expoente aqui, desse raiz de n aqui? Você podia falar assim, na verdade, não tinha um dado para jogar com a vovó, então o Joãozinho pegou uma moeda. E quando desse cara, ele recebia 0, quando desse coroa, ele recebia 1. Nesse caso, mudou o nosso P, o nosso preço justo. O nosso preço justo agora é meio. Então quer dizer que a gente está estudando um sistema completamente diferente? Não. Apesar do meio ter mudado, o preço justo ter mudado, a variação vai continuar sendo da ordem de raiz de n. Então, esse raiz de n aqui é uma coisa que aparece em vários contextos. Aparece no dado, aparece na moeda, e daqui a pouco eu vou falar vários outros contextos que ele aparece. E além disso, essa função aqui que a gente viu, o desenho dela, ela também não... Se eu te falasse que ela é da moeda com preço meio e não do dado com preço 3,5, você teria muita dificuldade de falar que eu estou mentindo. Elas pareceriam muito. Eu devia ter plotado as duas uma do lado da outra, mas elas pareceriam muito. Então tem uma certa recorrência desse expoente 0,5 e essa figura aqui, eles aparecem em vários lugares diferentes. Quais são esses lugares? Então, quando a gente estuda ruídos, a gente vê isso aí aparecendo bastante. Então, quando você pega um rádio e coloca ele fora de sintonia, você vai ouvir um ruído. Você está basicamente ouvindo aquela função. A menos de detalhes eletrônicos. Na Bolsa de Valores, também há menos de detalhes. Alguns modelos muito bem sucedidos da Bolsa de Valores supõem que o preço de uma ação se comporta mais ou menos com aquela função errática do movimento browniano. A partir de agora, eu chamar aquela função errática de movimento browniano. Outra aplicação, essas aplicações são grandes, é importante lembrar que tem muita gente que vive de analisar sinais de eletrônica, tem muita gente que vive de investir na Bolsa de Valores, tem muita gente que vive de fazer pesquisa. Vamos saber quantas pessoas vão votar em determinada pessoa? Você gostaria de saber se você tiver acertado a média? Digamos que você acertou, a probabilidade de votar em determinado candidato é 0,7. Mas e a oscilação? Você ainda pode ter uma oscilação da ordem da raiz do número de pessoas que você perguntou. Então você tem que entender essas coisas direito para você saber quais são os erros que você comete quando você faz uma pesquisa desse tipo, seja em medicina, em eleições, além de várias aplicações em física, biologia, química, meteorologia, não vou entrar em todos os detalhes, mas esse é talvez o exemplo mais bem sucedido de limite de escala.
foi descoberto por Brown, um botânico que estava olhando para o microscópio, deu sorte. Foi descrita muito bem fisicamente pelo Einstein. Inclusive, esse trabalho foi citado no Nobel dele. Depois teve muita gente que trabalhou nisso. Seria injusto... Na verdade, essa lista já é injusta. Seria injusta qualquer lista que tenha menos de 700 nomes. Muita gente trabalhou nisso, vendo de ângulos diferentes, descobrindo novas coisas, e ainda se descobre muito sobre isso. Agora eu queria dar mais um exemplo. De certa forma, esse exemplo transforma essa coisa unidimensional que a gente estudou, que é só o tempo passando e você jogando, uma coisa bidimensional. Então, vou jogar um jogo de labirintos aqui. A gente considera essa rede hexagonal. Vou explicar cada um dos detalhes do desenho. Primeira coisa que a gente faz nessa rede, ela tem tamanho n, certo? Primeira coisa que a gente faz é determinar o valor da borda. Na borda a gente vai falar que todo lado esquerdo está cinza e todo lado direito está branco. Isso está dado. Agora os hexágonos do centro, cada um vai jogar uma moeda, que tem probabilidade P de dar cara e 1 menos P de dar coroa. E se der cara, ele vai se pintar de cinza. Se der coroa, de branco. Então a gente fez isso. E agora a gente obteve o que a gente chama de um ambiente aleatório. Exceto por essas coisas que a gente determinou no início, que a gente chama de condições de contorno. E agora a gente vai imaginar que isso é um labirinto aleatório. E a gente quer chegar desse ponto aqui de baixo, nesse ponto aqui de cima, sem passar por quadradinhos cinzas, eles são fechados. Então tem uma estratégia muito simples para sair de labirintos. Se um dia, se alguém te deixar num labirinto, mandar você entrar nele, você pode seguir essa estratégia que vai funcionar. Se a pessoa te soltar no meio do labirinto, pode não funcionar, mas se a pessoa te colocar nessa porta e falar, você tem que entrar por aqui, eu vou fechar essa porta de entrada, você pode fazer simplesmente seguir uma parede. Então você seguir na parede da sua mão esquerda, igual essa curva vermelha está fazendo, e uma hora você tem que chegar no ponto inicial de novo, né? Então, em algum momento você vai sair. E também é um algoritmo usado por computadores na hora de descobrir se existem saídas para determinados labirintos. Então, o que a gente quer analisar é essa curva vermelha. Tá? A primeira coisa que eu fiz foi, de novo, plotar e ver o que acontece. Antes de mostrar essa figura, você consegue imaginar algum valor de P que seja interessante, por algum motivo, nesse modelo, que chama a atenção de vocês? Meio. E realmente é o valor onde coisas interessantes acontecem aqui. A gente consegue imaginar isso por simetria, né? Branco, cinza, esquerda, direita. Meio é o único ponto simétrico do intervalo. Mas demorou bastante tempo para matematicamente se formular que o meio é realmente o ponto interessante. Então aqui eu comecei, não sei se está dando para ver direito, eu fiz mais cores aqui, pintei mais esse negócio. Aqui a gente tem um quadrado de tamanho 40. Eu coloquei os hexágonos pintados e não pintados. Depois eu tive cuidado de pintar cada componentezinha de uma cor diferente. Tá? Acho que assim fica mais visual o que está acontecendo. Senão vai ficar tudo vermelho. Desculpa, vermelho são todos os pontos cinzas que estão colados no lado esquerdo aqui, ó, que conseguem ir até o lado cinza. Nessa figura aqui, todos esses pontos aqui seriam vermelhos, ó. Tá vendo? Esse aqui não seria vermelho, seria pintado de uma cor aleatória. E o branco eu pintei de azul por um motivo... Foi sem querer, na verdade.
E aqui vocês veem que para P igual a 0,3, bem abaixo do nossa intuição do meio, o que acontece é que a partícula entra aqui, o nosso prisioneiro, e ele começa a seguir praticamente a própria condição de contorno. Ele está quase que seguindo a parede do quadrado aqui. De vez em quando ele tem que sair um pouco aqui, fazer uma excursão para dar a volta numa ilhazinha. Mas basicamente é isso que ele faz. Ele segue o contorno do quadrado. Para P igual a 0 seria exato, né? Ele não teria nenhum obstáculo, ele simplesmente seguiria a condição de contorno. Para P igual a 0,35, é mais ou menos isso que acontece também. As excursões que ele tem que fazer para desviar dos obstáculos são um pouquinho maiores. Agora aqui em 0,4 alguma coisa mais estranha começa a acontecer. Vocês veem que quando ele está quase chegando aqui, ele tem que dar uma volta, ir lá para o lado de lá, voltar e seguir. 0,45 também é bem errático. Você vê que ele tem que caminhar bastante, fazer uma penúria aqui para conseguir sair. 0,5 mais ainda. Aí vocês veem que 0,55 já começa alguma coisa diferente a acontecer. Ele começa a querer mais ficar do lado direito. E à medida que isso vai crescendo, você vê que, na verdade, ele começa a querer seguir a condição de contorno branca, que é o único lugar que ele tem certeza que ele pode andar. Isso é bem simétrico, né? Agora eu vou aumentar o tamanho de n. E lembrem que aqui no 0,4, ele fez algumas coisas bem estranhas, né? Ele foi lá no cantinho de lá antes de subir aqui. Ele não fez aquele Czinho invertido bonitinho. Mas no próximo slide, agora eu aumentei o tamanho. Está dando para ver alguma coisa aqui? Alguma coisa. Vocês veem que aqui ele praticamente está invisível. O caminho do prisioneiro é um pouco esbranquiçado. Vocês veem que aqui não dá para ver praticamente nada. Ele está simplesmente seguindo a parede mesmo aqui. Esse comportamento se estende até o 0,4 aqui, que é onde, anteriormente, olha, ele estava fazendo alguma coisa parecer meio errática aqui, indo para lá, voltar. Aqui não, aqui ele já está praticamente seguindo mesmo a parede. Tem uma bolhazinha aqui que não dá para ver direito, mas... No 0,45 também, ó, ele tem umas bolhas maiores, umas ilhas que ele tem que circular, mas está fazendo um C invertido de novo. No 0,5, na metade, aí realmente acontece alguma coisa estranha aqui, não sei se está dando para ver, mas ele passa aqui, vem para o meio, vem para a direita, vai para cima, direita, esquerda e sobe. E aí quando você vai para o outro lado, simetricamente ele está fazendo um C invertido, assim. Agora eu vou aumentar mais ainda o tamanho do sistema. Vocês veem que fica tudo bem desinteressante. Todos ficam invisíveis, tão colados na parede que eles estão. Esse aqui até tem uma manchinha aqui, mas praticamente colado na parede. Exceto pelo meio. O meio continua muito bonito, né? E os outros de lá continuam todos vermelhos. O passeio está tendo que ir lá na parede direita, subir e voltar. Tá, então já fiz as simulações, conferi que realmente alguma coisa interessante está acontecendo no meio, mas eu queria fazer alguma medição quantitativa, né? Igual a gente aqui estava se perguntando qual que é a altura que eu tenho que esticar esse gráfico para ver alguma coisa interessante. Aqui a pergunta quantitativa que eu vou fazer é diferente. Quantos passos dá o nosso prisioneiro? Seguindo essa estratégia. Eu chutaria que se o P for 0,3, ele vai praticamente dar 2n passos. N sobre 2 para chegar aqui, N aqui e N sobre 2 para chegar aqui. Talvez ele tenha que desviar alguma coisa, então não vai ser exatamente 2n passos. Mas eu acho que cresce linearmente. Eu acho que se eu duplicar o tamanho da caixa, vai duplicar o tanto que ele tem que andar. Então, de acordo com essa intuição minha, e é isso que a gente verifica mesmo. Ah, desculpa. Isso é um desenho no 0,5, bonito, né? Vocês não acham isso bonito?
Não, acho muito bonito. Então, se a gente estiver no 0,4, que é um pouco antes da metade, quando a gente duplica o tamanho do sistema, a gente mais ou menos duplica o tanto que o prisioneiro tem que andar. Coisa mais ou menos diretamente proporcional. Não medi nada aqui não, mas dá uma sensação de que isso aqui é linear, né? A inclinação eu não medi, né? Mas tudo bem. A gente vai ver agora, vocês veem que a inclinação é muito maior que 1, né? Então, essa coisa que eu falei está errada. Você duplica, você vai multiplicar por uma outra constante, tanto que ele tem que andar. Agora, no ponto meio, vocês imaginam o que vai acontecer? Se eu duplicar o tamanho do sistema, eu vou duplicar ou multiplicar por uma constante, tanto que ele tem que andar. Parece que ele, se a gente voltar nessa figura, né, parece que cada vez mais está ficando complicada a vida dele, né? Olha aqui, ele teve que passar por tantos lugares, depois passar muito próximo, só para cruzar uma barreirinha que estava fechada. E o que acontece é isso aqui. À medida que a gente aumenta o tamanho da caixa, o tanto que ele tem que andar aumenta, parece que mais rápido que linearmente, né? E a gente já aprendeu o truque, que a gente faz para entender qual curva poderia ser essa, é tomar o log dos dois lados. E a gente vai... que a gente vai ver isso aqui. Então, de novo, a gente imagina que... Ficou bom agora. Agora que eu vou escrever no quadro. Mas, de novo, se a gente for seguir aquela intuição, o caminho é mais ou menos da ordem de n, levantado a uma potência que foi medida ali, 1.70. Então, realmente é mais que linear, como a gente tinha imaginado, vendo o gráfico anterior. E aparece esse expoente interessante aqui, 1.70. E, se vocês imaginaram bem, aqui tem algum espaço para erros numéricos, né? Nossas caixas não estão tão grandes assim, vão até 1000 só. E, teoricamente, a gente sabe que não é 1.70. A verdade é 1.75. Que, de novo, é um número fracional. Bonitinho, né? Podia ter sido, sei lá, π sobre 2 ali, mas não, um número fracional, bonitinho. Quer dizer, se fosse π sobre 2 também seria bonito por outro motivo, mas... Isso deu bastante trabalho para ser provado, sinceramente. A gente sabe hoje em dia que se P for meio, o comprimento da interface daquele cluster vermelho é n a 1,75. E essa função bonita aqui, aleatória, que lembra aquela outra função nossa errática do movimento sísmico, né? Ela não é uma função, não é um gráfico de uma função igual a outra, mas ela tem essa característica, parece um pouco fractal, um pouco autossimilar, né? Se você der um zoom aqui, você vai ver uma coisa muito parecida. Essa função hoje em dia é muito bem estudada também, mas isso a gente já está falando de coisas muito mais recentes. Isso aqui não é coisa que começou a ser estudada lá com Einstein, não. Começou a ser estudado nesse milênio. Mas hoje em dia a gente já entende bem. Tanto é que a gente conseguiu extrair esse 1.75 aqui. E onde mais essa curva é interessante? Onde mais essa curva aparece? Porque se a gente estiver só estudando labirintos, provavelmente a gente não vai conseguir atrair a atenção de muitos pesquisadores famosos, né? Mas isso aparece em magnetização. Agora um parêntese, só para quem entende mais do assunto. Eu estou sendo bem impreciso aqui quando eu falo que essas coisas aparecem tudo aqui, porque todo mundo sabe que tem SLIs diferentes, elas são diferentes, mas estou tratando tudo na mesma caixa aqui.
Essas coisas aparecem quando a gente estuda magnetização, então lembra que eu falei que se esquentar um ímã, ele tem uma transição de fase? No ponto de transição, você começa a ver curvas parecidas com essa, se o seu ímã tiver dimensão 2. Então, tudo que eu estou falando aqui tem dimensão 2, tá, gente? Percolação é o nome matemático que se dá para esse desenho do labirinto, porque percolação é o fenômeno físico de água passar por dentro de um líquido. E é isso que eles estavam estudando quando eles criaram esse modelo do labirinto aleatório. Estavam tentando estudar como que a água pode passar dentro de um... Falei líquido? Não. A água passar dentro de uma esponja. Desculpa. Então, eles estavam modelando a esponja como esse labirinto aleatório e eles começaram um estudo chamado percolação. Isso também aparece em evaporação. Se você tiver um líquido bidimensional em casa e evaporar ele, você vai ver essas figuras. Polímeros. Curvas de nível em terrenos aleatórios. Então, se tiver um terreno bem fractal, os Alpes suíços, assim, terreno bem irregular, você desenhar uma curva de nível, você vai ver uma coisa bem aleatória e que parece um pouco aquela figura lá. Quando eu falo parece, eu estou mentindo um pouco, porque aquela figura tem um parâmetro. Está vendo que eu escrevi, ela chama SLI 6. Se você mudar esse 6 para 4, 3, ela começa a mudar muito a aparência dela. A matemática por trás é praticamente igual, mas ela pode ficar diferenciável, pode ficar suave, ela tem esse parâmetro aí. No 6 ela é bem caótica mesmo, mas quando você vai para as curvas de nível, por exemplo, o número importante é 4, e ela já fica bem mais suave. Isso depende da malha que você usa, se você usa uma malha hexagonal, se for uma malha triangular ou uma malha quadrada? Não, depende do processo. Bem comentado, porque é o seguinte, eu dei o exemplo do dado e da moeda, falei que o dado e a moeda são indistinguíveis quando você olha de longe. Só muda o preço justo. Aqui, se a gente trocasse hexágonos por quadrados, a gente mudaria o preço justo, que é o meio. Porque ela, apesar de que não parece, a gente quebra a simetria quando a gente troca hexágonos por faces de quadrados. Porque você não pode andar no quadrado para o diagonal dele. Então, você quebra a simetria. Então, apesar de que o preço justo mudou, você continua vendo figuras bem parecidas com essa no ponto justo. Agora, se você mudar um pouco o processo, falar agora as moedas não são independentes, agora as moedas são somadas com as vizinhas, aí você começa a mudar esse número aqui. Depende muito do processo e o estudo ainda é bem incipiente, assim, mas o que a gente já sabe, por exemplo, magnetização, isso aparece, o expoente é 3. O expoente é 3, né? Em percolação, que a gente já viu, é 6. Evaporação é igual a magnetização. Polímeros é 3/8. E curva de nível de terrenos aleatórios é 4. Então, cada modelo você tem que entender por que aquele número ali está aparecendo. É um negócio complicado, mas factível. E agora, nos últimos 10 minutos, não sei se dá para fazer mais um exemplo, eu tinha preparado mais um exemplo de tráfego. Eu acho que dá para apresentar porque ele é bastante parecido com o das moedas, em algum sentido. Pelo menos a análise. O modelo é diferente, mas a análise é muito parecida. Então, só mencionar, tem muita gente aqui de novo, essa lista é enorme, mas muita gente famosa, igual na outra lista. E interessante que, além das pessoas serem famosas, elas estão mais próximas da gente, né? Você pode ir numa palestra, e eu já vi algumas dessas pessoas, você pode ir numa palestra e ver elas, conversar. Você está ficando cada vez mais próximo da gente, o mundo está ficando pequeno, né? Acho que eu desliguei. Então, para terminar, eu vou dar um modelinho de carros numa via. Não olhe para o desenho por enquanto, que o desenho só vai confundir. Devia ter deixado ele no outro slide.
que a gente tem uma rua que cabem N carros, cada intervalo aqui cabe um carro. A gente começa com uma configuração aleatória de carros. Cada lugarzinho aqui vai jogar uma moeda com probabilidade meio, põe um carro, probabilidade meio, não põe um buraquinho. E aí, em cada passo a gente vai escolher algum lugar aleatoriamente. Por exemplo, no primeiro passo a gente escolheu esse lugar. Como a gente escolheu um lugar que não tem um carro, nada vai acontecer. Aí no próximo passo a gente escolhe mais um desses lugares aqui, a gente escolheu esse carro aqui. Então ele vai andar. A direção é sempre para a direita. E a próxima configuração é essa. Próximo passo, a gente escolhe ele de novo. Apesar de que ele está em outro lugar, né? A gente escolheu aqui. Sempre a escolha de onde que vai ser o sítio rosa é aleatória. Agora ele não pode andar, então ele vai ficar parado. A configuração não mexe de novo. Então, só continuando um pouquinho, a gente podia ter, por exemplo, mais um espaço aqui. Esse carro agora podia mexer, vir para cá. E agora, se esse aqui for escolhido de novo, ele vai poder mexer. Porque quem estava na frente dele saiu. Tá bom? Então o modelo é bem simples. Sempre escolhe um lugar aleatório da nossa rua e se tiver um carro a gente faz ele tentar andar. Ops. Então a gente começa aqui. Vou explicar. Então a gente começa aqui com 3 carros, os 3 estão no meio. A gente escolheu rosa, quer dizer que tinha um carro e foi escolhido. Vermelho quer dizer que não tinha um carro e foi escolhido. A gente escolhe o carro do meio e ele está com o carro obstruindo ele, então não muda. Continua igual aqui. Exceto que apareceu um carro aqui, né? Então, essa primeira coluna e a última coluna se comportam diferente. Então, não vou explicá-las agora, não. Por enquanto, tudo que a gente sabe é que foi escolhido esse e ele não pôde mexer. Agora, no próximo passo, foi escolhido o último carro aqui. Então, ele pôde pular para cá. Então, ficou carro, carro, buraco, carro. Aí o buraco foi escolhido, nada acontece. Carro, carro, carro. Agora esse carro foi escolhido, ele pôde andar. Agora esse carro foi escolhido. Como eu disse, a última coluna se comporta diferente. Ele tentou pular aqui, mas aqui é um abismo. Ele caiu e desapareceu. E essa primeira coluna também é diferente. Aqui ficam aparecendo e desaparecendo carros. E se você escolher ela, você tira o carro daqui e ele entra no sistema. Se você não escolher essa coluna nunca vai entrar carro no sistema e todos esses aqui vão desaparecer para a direita, né? Então aqui tem uma fonte de carros e aqui tem um ralo de carros. Então vou fazer o sistema um pouquinho maior. Vocês veem que fica interessante, né? Os padrões, né? E aqui vocês veem melhor a fonte de carros. Pena que na simulação nenhum carro foi escolhido na fonte, mas se essa escolha tivesse acontecido um pouquinho antes, esse carro teria vindo para cá e entraria no sistema, sairia andando. E aqui, naturalmente, não tem nenhum carro. Quando que aparece um carro na fonte? Cada passo, você joga uma moeda, se der cara você põe, se der coroa você não põe. Então vamos fazer um sistema maior ainda. A gente começa a ver umas coisas bem interessantes, né? Os carros começam a gerar esses buracos que andam para frente e esses engarrafamentos que andam para trás. Bem legal. Maior ainda. Começa a ver esses engarrafamentos, tem bastante memória, né? Um probleminha que deu no começo aqui vai custar a ser esquecido. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente tem uma empresa que paga R$1 todo minuto para o governo, para cuidar dessa estrada. Em compensação, ela pode pegar de cada pessoa que passa aqui no meio do sistema
um preço P. Qual preço você acha que é justo para essa empresa cobrar? Tudo ela tem que pagar 1. E ela só recebe quando passa um carro, cruza um carro pelo meio. Tinha aqui, ele foi para cá. Tá, vou responder porque está acabando o tempo. O preço justo é 4. É 2 que você tem que pagar para ter um carro. A probabilidade de ter um carro logo à esquerda do pedágio é meio. Mas se tiver um logo à direita, ele não vai andar. Então você tem que pagar para ter um carro aqui, ter um buraco aqui. Então dá 1/4. Investe 1/4 é 4. Então a gente faz aqueles plots da fortuna do dono do pedágio. Se ele não cobrar nada, ele vai falir rapidinho. E linearmente, isso aqui não tem nenhuma aleatoriedade. Ele paga R$1 por dia e fale. Aí aqui ele está cobrando exorbitância. Você vê que ele sobe através de trancos, né? Ele vai, sobe bastante. E aqui no 4, esse rosa é o preço 4, ele fica com uma fortuna mais ou menos estável. E se a gente fizer a mesma coisa que a gente fez com o Joãozinho, a gente vai obter essa reta aqui, com a única diferença que o meio, que eu falei que aparece muito, não aparece aqui. Aqui aparece 0,35. E a matemática está custando a explicar esse 0,35. Já se sabe que em modelos bem simples é realmente 0,333336, é 1/3. Então, de novo, um número racional. Mas se mudar um pouquinho o modelo, todas as simulações ficam iguais, essas simulações vão te dar um número muito parecido, mas você não sabe mais mostrar que, teoricamente, é 1/3. Tem muita gente trabalhando, inclusive aqui. Nesse modelo específico, a gente sabe provar alguma coisa. E aqui no Brasil, a gente tem gente que... Essa é a fortuna da pessoa ao longo do tempo. Você vê que ela fica bem mais errática do que o browniano, em algum sentido. Devia ter plotado uma do lado da outra, mas dá para ver uma diferença visual dela e daquela outra que eu mostrei para vocês. E, de novo, isso aparece em várias coisas, em crescimento de cristais, fronteiras de líquidos invadindo esponjas, polímeros em meios aleatórios, matrizes aleatórias. E, de novo, tem muita gente interessada. Inclusive, tem uma plateia aqui, a outra não. Mas tem 2 que trabalham no Brasil nessa lista minha. Tem mais gente que trabalha no Brasil que não está na lista. E a gente está precisando de mais gente para continuar pesquisando e descobrindo mais coisas. Passando do meu tempo, um segundinho, só queria mostrar mais imagens de mais processos bonitos, que a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo, o que a gente está começando a entender. Tem isso aqui que a gente está começando a descobrir, que chama mapa browniano. Isso aqui é o processo do labirinto de novo, mas em dimensão 3. A gente não sabe nada do que acontece aqui. Isso aqui é a fronteira... esquece, isso é bonito. Isso aqui é uma árvore aleatória. Essa já está bem mais bem estudada. E isso aqui é um processo de formação de cristais que é bem aberto. Ninguém sabe o que está acontecendo aqui. Ninguém sabe nada mesmo. É realmente, teoricamente, muito complicado. Obrigado.